Ele tinha cerca de 1,8 m de altura, mas ele era completamente açoitado por todo o corpo. Ele foi crucificado e ninguém morre por mentira. A Paixão de Cristo não era simplesmente mais uma passagem bíblica. Adaptação. Foi a primeira vez que uma cineasta tentou recriar com brutalidade sem filtros o que realmente aconteceu no Gólgota há mais de 2 milênios atrás. Era para ser um filme, mas a produção rapidamente se transformou em algo muito mais estranho, como câmeras. Conforme a filmagem avançava, o elenco e a equipe começaram a perceber coisas que ninguém conseguia explicar. Momentos. Aquilo me pareceu mais espiritual do que cinematográfico. Coincidências incomuns repentinas. Conversões, sensações estranhas no set. Era como se a fronteira entre atuar e viver a história havia desmoronado. O sofrimento retratado diante das lentes. De repente tudo pareceu perturbadoramente real e aqueles que estavam nos bastidores não podiam ignorar. A sensação de que algo além a produção cinematográfica estava acontecendo. Então veio eventos que ninguém conseguia racionalizar. O que são as chances de um raio ocorrer? Golpear o Aether Principle 2 vezes no mesmo local ao que a produção seria atormentada por uma série de eventos estranhos. Acidentes no total. Mesmo hoje, esses momentos misteriosos permanecem um dos aspectos mais debatidos do cinema moderno. Hollywood não queria ter nada a ver com o Projeto Mas Contra Todos. Prevendo o impossível aconteceu. Filme falado inteiramente em antigo. Línguas sem rostos famosos não. Máquina promotional e nenhum estúdio. Apoiou-se e espalhou pelo mundo como onda. Milhões de fiéis a trataram como tal. Não como um filme, mas como algo espiritual. Encontrou como batedora. Quebrou todos os recordes, tornando-se o de maior bilheteria. Filme não inglês já lançado. No entanto, com esse enorme sucesso veio acompanhado de uma combinação igualmente eficaz. Custo exorbitante. Os holofotes se voltaram contra nós. E Mel Gibson logo se viu mergulhando no capítulo mais sombrio de sua vida. Mas a história não terminou aí. Lá, 2 décadas depois, o homem Hollywood tentou quebrar o que está voltando, com a promessa de finalmente explorar o mistério entre a crucificação e o túmulo vazio. Sua tão aguardada sequência. A ressurreição de Cristo tem como objetivo revelar o que aconteceu naquelas horas invisíveis, entre a morte e o amanhecer. Para entender como ele chegou a isso, momento temos que voltar ao final da década de 1990. Naquela época, Gibson parecia ter alcançado tudo o que ele era o rosto de qualquer ator que um ator pudesse sonhar. Ele era o rosto de Braveheart, uma estrela mundial. Símbolo de poder e uma indústria que o tratava como intocável. Mas por trás do glamour sua vida pessoal estava se desintegrando. O casamento estava desmoronando e o álcool tinha tornar-se uma fuga perigosa. Mais tarde, em entrevistas, ele admitiu que se sentia vazio, sem rumo e dominado por uma sensação de autodestruição. Ele disse certa vez: "Claramente eu não queria viver. Eu estava arruinando tudo que eu toquei." Isso, a confissão revelou um homem destruído, sob o peso do sucesso, a culpa e exaustão emocional. Então algo aconteceu, algo inesperado, evento que ele mais tarde descreveria como nada menos que intervenção divina. Uma noite consumido, desesperado, ele caiu de joelhos. E orou como desespero que ele não sentia isso há anos. Embora criado ele havia tido um lar católico rigoroso por muito tempo. Se afastou da fé de sua infância. Mas naquele momento em meio à sua fragilidade, ele pegou uma Bíblia e algo dentro dele despertou novamente. A partir daquela noite, ele começou a ler. Ele se dedicava à leitura diária das Escrituras. Ele se imergia nelas. Os evangelhos retornando repetidamente. E os relatos do sofrimento de Cristo. Nessas histórias cruas, assombrosas e repleto de significado, ele descobriu algo. Ele havia perdido há muito tempo o senso de propósito. Anos mais tarde, Gibson iria admitir abertamente que aqueles momentos os transformaram. Sua vida e, eventualmente, o levou à criação do mais controverso filme religioso já feito. Gibson iria, mais tarde, ele resumiu seu despertar em uma única frase assombrosa: "Eu era um péssimo cara. Meus pecados foram os primeiros a pregar." Cristo na cruz. Essa admissão tornou-se a faísca que incendiou tudo. Que se seguiu, agindo sem mais, isso o satisfez. Prêmios não importavam. A fama lhe parecia vazia. O que ele queria? A redenção era desesperada e ele acreditava que o único caminho para isso era contar a história que o havia destruído, de dentro para fora. O sacrifício brutal e sem filtros de Jesus. Isso não foi concebido como um roteiro de Hollywood. Começou como um voto pessoal.
Gibson mergulhou de cabeça em cada relato da paixão que ele poderia. Encontre a escritura, as estações do Cruz e especialmente a pie. Visões da Beata Ana Catarina, Emmerich cujas descrições de Cristo. O sofrimento era tão preciso que arqueólogos confirmaram posteriormente os detalhes. Ela nunca tinha visto fisicamente. A escrita o atingiu como um raio. Se fosse fazer esse filme seria, tem que parecer real, não simbólico não, suavizado. Suficientemente real para que o público não se limitaria a observar a paixão. Eles iriam vivenciar isso. A convicção levou a uma das mais ousadas decisões de produção cinematográfica no cinema moderno. Gibson optou por filmar o filme inteiramente nas línguas da época aramaico, hebraico e latim. Nada de inglês, nada de moderno. Phraseado e ainda mais chocante ele se recusou a escalar qualquer estrela de Hollywood. Ele não queria rostos familiares. Ele queria a história de Cristo para se sustentar sozinha sem o brilho da celebridade para diluir seu impacto. Para os estúdios isso soou como loucura. Um filme falado em mortos. Línguas sem atores reconhecíveis. Sem apelo commercial e nível de violência que poucas plateias já haviam visto. Os executivos não hesitaram. Todos. A reunião terminou com a mesma palavra não. Gibson se lembrou de como eles foram diretos. Alguns previram que seria o maior desastre financeiro na história. Outros insistiu que ele reescrevesse e suavizasse o texto. Modernizá-lo, torná-lo mais inspirador. Eles queriam a paixão sem o dor, mas Gibson recusou. Se eu mudar, isso, disse ele, não é mais de Cristo. História. Mas essa constatação o impulsionou para uma encruzilhada. Se o filme fosse para existir, ele teria que fazer isso. Ele mesmo. Então ele deu um salto que a maioria, os cineastas, jamais ousariam. Ele, propriedade vendida, contas esvaziadas e investiu pessoalmente quase 45 milhões de dólares. Toda a segurança que ele tinha em um filme em que ninguém acreditava, sem estúdio, sem rede de segurança. Se falhasse sua carreira e as finanças entrariam em colapso da noite para o dia. Mas Gibson não estava apostando na fama. Ele era em busca de redenção. Mais tarde ele admitiu. Não era um filme que eu queria fazer. Era um filme que eu tinha que fazer, caminhando por aquilo. Um caminho solitário o distanciou de o sistema de Hollywood, mas se reconectou, como algo que ele sentia ter perdido. Sua fé e aquele único ato de desafio acabaria por remodelar o paisagem do cinema religioso para sempre. Mas antes que as câmeras pudessem começar a gravar a questão impossível permanecia. Quem poderia retratar Jesus? Gibson sabia que não era isso. Simplesmente um papel. Era preciso alguém disposto a assumir a responsabilidade. Dificuldades físicas inimagináveis. Isto não se tratava de entregar falas ou coreografando a emoção. O ator iria ter que incorporar a dor à rendição. E um amor forte o suficiente para mudar o mundo. Durante meses Gibson rejeitou nomes conhecidos. O momento em que uma celebridade entrou no papel a ilusão quebraria. Ele não queria espectadores pensando em Mater. Ele os queria ver Cristo. E então nome. Surgiu Jim Caviezel, devoto, católico de voz suave com uma postura calma. Brilho intenso e penetrante em seus olhos. Ele não era o ator mais famoso em Hollywood, mas havia algo nele que me fazia sentir certo. Ele emanava uma quietude, uma gravidade, que combinava com a história que Gibson queria contar. Jim Caviezel havia construído uma carreira respeitável com papéis em filmes como Além da Linha Vermelha e Angel Eyes. Ele estava em ascensão, mas ainda não era um nome conhecido por todos. Era exatamente isso que Gibson queria. Então ele convidou Caviezel para sua casa em Malibu para uma breve conversa que inesperadamente se estendeu por 3 horas. O que deveria ser uma discussão sobre o elenco se transformou em uma conversa franca sobre fé, sofrimento e a grande responsabilidade de retratar a vida mais importante da história da humanidade. Antes do fim da reunião, Gibson deu-lhe um aviso direto. Se você aceitar esse papel, Hollywood pode fechar as portas para você para sempre. A sala ficou em silêncio. Caviezel ponderou por um instante antes de responder com uma frase que ficou na memória de Gibson por anos. Cada um de nós tem uma cruz para carregar. Ou nós a suportamos, ou ela nos esmaga. E então algo inexplicável aconteceu. Enquanto conversavam, Caviezel mencionou casualmente que acabara de completar 33 anos, a idade tradicional de Cristo na época de sua crucificação. A expressão de Gibson mudou. Então Caviezel acrescentou quase em tom de brincadeira: e minhas iniciais são JC. Gibson olhou para ele atônito. Você está me assustando, sussurrou.
Para ambos, aquele momento pareceu mais do que uma coincidência. Era como se algo invisível estivesse guiando o projeto, impulsionando-o com uma força que nenhum dos dois compreendia completamente. A partir daquele momento, Caviezel se dedicou com total seriedade. Sua preparação não foi apenas física, embora ele tenha sido submetido a um castigo físico extremo durante as filmagens. Espiritualmente, ele se entregou completamente ao papel. Rezava antes das cenas, frequentava a missa diária e passava horas imerso nas escrituras. Mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a vivenciar quando as filmagens começassem, porque o set de A Paixão de Cristo não parecia um set de filmagem típico. Membros da equipe descreveram mais tarde a atmosfera como carregada sobrenatural ou simplesmente diferente. Num instante, o ar estava calmo. No seguinte, uma rajada repentina sacudia os equipamentos. Gibson havia escolhido os penhascos rochosos de Matera, na Itália, uma região não conhecida por seu clima violento. Mas durante as filmagens, o céu parecia mudar sem aviso prévio. Manhãs claras se transformavam em nuvens de tempestade em questão de minutos. Tendas foram arrancadas do chão, luzes derrubadas. Era como se o próprio ambiente estivesse reagindo à história que estava sendo contada. A maior parte da equipe ignorou, atribuindo tudo ao clima, até o dia em que tudo mudou. Eles estavam filmando o Sermão da Montanha, uma das cenas mais inspiradoras de todo o filme. O ar estava fresco, o chão cheirava a terra úmida, e Caviezel se preparava para subir a encosta. Os técnicos ajustavam os microfones e focavam as câmeras. Então, sem aviso prévio, o céu escureceu. Mais tarde, Caviezel disse que sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se o próprio ar tivesse parado. E então, o impossível aconteceu. Um clarão branco ofuscante rasgou as nuvens. Um raio explodiu no céu e atingiu Caviezel em cheio da cabeça aos pés, envolvendo-o em luz. O som foi ensurdecedor. As câmeras desligaram instantaneamente. Os membros da equipe gritaram e se abaixaram para se proteger. Por alguns segundos, tudo ficou imóvel, como se o mundo tivesse parado. Gibson, observando à distância, viu Caviezel parado ali, com os cabelos crepitando e o corpo envolto em luz. Ele havia sobrevivido. Gian Michelini, o assistente de direção, correu morro acima para alcançá-lo. Mas antes que pudesse falar, outro raio rasgou o céu e atingiu exatamente o mesmo lugar. 2 raios em menos de 60 segundos. Ambos os homens foram arremessados ao chão pela onda de choque. As chances quase zero. Alguns membros da equipe caíram em prantos. Outros começaram a rezar em voz alta. Quando os paramédicos chegaram, encontraram os 2 homens vivos, sem queimaduras, sem ossos quebrados, apenas com os nervos à flor da pele e um leve cheiro de ozônio nas roupas. Ninguém conseguia explicar. Depois daquele dia, o clima no set mudou. Até os céticos começaram a fazer o sinal da cruz antes das filmagens. E, estranhamente, o tempo parecia refletir as cenas. Escuro durante o sofrimento. Claro durante os momentos de misericórdia. Mas os mistérios não pararam por aí. Quando chegou a hora de filmar a sequência da flagelação, Gibson insistiu em um nível de realismo sem filtros. Caviezel estava de pé com uma prancha protetora presa às costas para absorver os golpes. Mas durante uma tomada, um chicote balançou ligeiramente fora do ângulo. A ponta de metal passou voando pela prancha e cortou diretamente as costas de Caviezel. O grito capturado na versão final do filme não era atuação. Era um grito de agonia genuína. Eu não conseguia respirar. Mais tarde, Caviezel recordou: meu corpo entrou em choque. E não aconteceu apenas uma vez. Ele foi atingido uma segunda vez com mais força. O golpe rasgou sua pele em um corte de quase 30 centímetros. Essa cicatriz permanece até hoje. E, no entanto, o sofrimento estava longe de terminar. A sequência mais extenuante ainda estava por vir: a jornada da cruz. Gibson se recusou a usar adereços. A cruz que Caviezel carregava era de madeira de verdade com mais de 70 quilos. Sob o sol escaldante, Caviezel cambaleava, caía, levantava-se e caía novamente. Em uma das tomadas, um soldado deveria segurar a viga quando Caviezel desabasse. Ele errou. Todo o peso da cruz de madeira caiu sobre a cabeça de Caviezel. Esmagou minha cabeça como um melão, disse ele mais tarde. Parte do sangue era falso, mas muito era meu.
E ainda assim, essa não foi a última lesão que ele sofreu. O peso da cruz finalmente levou o corpo de Caviezel ao limite. Durante uma das quedas, a viga de madeira o atingiu com tanta força que deslocou seu ombro. A dor foi imediata e insuportável. Os membros da equipe correram em pânico em sua direção, mas Caviezel os afastou com um gesto. Ele se recusou a cortar a cena. Queria que aquela queda, aquele momento permanecesse exatamente como aconteceu. Queria que o mundo entendesse mesmo que por um instante o que significava desabar sob o peso de uma cruz. Gibson entendeu imediatamente. Ele manteve as câmeras ligadas. Nas cenas que aparecem no filme final, cada careta, cada suspiro, cada rastejar desesperado é real. A expressão contorcida de Caviezel não era atuação. Era a agonia crua e sem filtros de um homem levando seu corpo ao limite. A equipe podia sentir isso. O público também sentiria mais tarde. Os médicos confirmaram a luxação do ombro momentos após o término da cena. Eles o aconselharam a tirar um tempo de folga, pelo menos alguns dias para se recuperar. Caviezel recusou. Ele voltou na manhã seguinte com o braço inchado e o ombro dormente, determinado a terminar a história pela qual havia dedicado sua vida. Gibson admitiu mais tarde que eles nunca refilmaram a queda. O que os espectadores veem no filme é exatamente o que aconteceu. Sem ensaios, sem truques de Hollywood, apenas a verdade. Mas os desafios estavam longe de terminar. Conforme a produção avançava para a crucificação, o clima ficou brutal. As cenas finais no Calvário foram filmadas no auge do inverno, com Caviezel suspenso numa cruz durante horas a fio, encharcado pela chuva gelada e reduzido apenas a uma túnica fina. O vento cortava o topo da colina como facas. Os membros da equipe tentavam desesperadamente aquecê-lo entre as tomadas, mas nada adiantava. Sua temperatura corporal despencou. Por fim, a equipe médica deu o diagnóstico que todos temiam: hipotermia. Seus lábios escureceram, seus dedos tremiam. Sua respiração ficou mais lenta. Mesmo assim, Caviezel se recusou a descer. Cristo não desceu da cruz, sussurrou. Então eu também não descerei. O que se seguiu foi um teste de resistência que poucos atores na história já enfrentaram. O frio implacável desencadeou uma pneumonia dupla. Ele ficava mais fraco a cada dia, seu peso caindo rapidamente. Os maquiadores passaram até 10 horas aplicando ferimentos e próteses. Mas o tempo era tão curto que Caviezel começou a dormir com a maquiagem. Sua pele rachou. Os adesivos causaram bolhas. Seu rosto ficou vermelho e irritado. Mesmo assim, ele continuou cena após cena, hora após hora. Não havia dublês. Não pelas quedas, não pelos açoites, não pela crucificação. Cada tremor, cada espasmo, cada lágrima era genuíno. A atuação transcendia a mera prática. Tornara-se uma espécie de penitência corpo e alma oferecidos para retratar uma história que exigia tudo. Alguns membros da equipe imploraram a Gibson que parasse de filmar. Ele se recusou. Se ele consegue suportar, disse ele suavemente, nós também conseguimos. Para Gibson e Caviezel, não se tratava de espetáculo. Tratava-se de honestidade, uma verdade tão profunda que só poderia ser alcançada com sacrifício. Durante as cenas da crucificação, as câmeras permaneceram ligadas mesmo quando Caviezel se contorcia de dor devido a espasmos musculares incontroláveis causados pelo vento gelado. Não houve cortes inteligentes, ângulos suavizados, nem tentativas de esconder o sofrimento. Tudo o que entrou na edição final era real. A essa altura, depois de raios açoites reais, um ombro deslocado, hipotermia e pneumonia, algo mudou no set. Não era medo nem exaustão. Era presença. Uma sensação estranha e avassaladora, como se a própria paisagem estivesse observando. Até mesmo os membros da tripulação não religiosos a sentiram. A atmosfera tornou-se densa, pesada, reverente. Durante os momentos mais angustiantes, um silêncio sobrenatural se instalava no topo da colina. Nenhum passo, nenhum sussurro, apenas o vento. E ocasionalmente soluços silenciosos de alguém que não conseguia mais conter as lágrimas. Vários membros da equipe admitiram mais tarde que não conseguiam distinguir onde a atuação terminava e a fé começava. Alguns se refugiaram atrás do cenário para chorar. Outros se viram rezando mesmo que não rezassem há anos. Gibson, normalmente sereno, era frequentemente visto se afastando com os olhos vermelhos, sussurrando orações.
Os maquiadores, exaustos pelas longas noites e pelo peso emocional, relataram sentir uma calma misteriosa em meio ao caos. E então havia as luzes. Mais de um técnico jurou ter visto breves flashes brilhos que apareciam e desapareciam sem nenhuma fonte aparente. O cinegrafista principal insistiu ter visto uma figura brilhante passar atrás de Caviezel durante a filmagem da crucificação. Uma forma branca movendo-se silenciosamente pela tela. No entanto, quando revisaram as imagens, nada. A notícia se espalhou discretamente entre a equipe. Sussurros sobre sombras estranhas, movimentos inexplicáveis, momentos que pareciam mais do que mera coincidência. Até mesmo os céticos não riram. Ninguém queria descartar o que tinha visto ou sentido. Todos pressentiam a mesma coisa. Algo estava acontecendo naquele set que não podia ser explicado apenas pela técnica cinematográfica. Alguns membros da equipe começaram a cochichar sobre visitantes estranhos que apareciam no set. Homens vestidos de branco caminhavam silenciosamente entre as câmeras, oferecendo instruções precisas sobre ângulos de iluminação e enquadramento. Em seguida, desapareciam antes que alguém pudesse perguntar quem eram. Pareciam tranquilos, transmitiam uma autoridade inegável e falavam com uma confiança que sugeria que pertenciam àquele lugar. No entanto, ninguém da equipe de produção os havia contratado. Nenhum nome correspondia aos seus rostos. Quando as fotos e filmagens foram revisadas posteriormente, esses homens não foram encontrados em lugar nenhum. Nem nas fotos de produção, nem nas gravações de bastidores, nem mesmo nas câmeras de segurança. Tornou-se um dos rumores mais persistentes de toda a filmagem. Gibson diria mais tarde: havia coisas que ninguém consegue explicar, mas tudo aconteceu exatamente como deveria. A intensidade da atmosfera cresceu tanto que, para muitos, filmar pareceu menos um trabalho e mais um retiro espiritual. Figurantes que chegaram como descrentes pediram para se confessar ou serem batizados antes de voltarem para casa. Alguns atores abraçaram a fé pela primeira vez. Uma das conversões mais notáveis foi a de Luca Lionello, que interpretou Judas Iscariotes. Antes de começar as filmagens, Lionello se declarava abertamente ateu. Ele não acreditava em Deus e certamente não acreditava que um filme mudaria alguma coisa. Mas semanas de filmagens da traição, do desespero e do remorso o marcaram mais profundamente do que ele esperava. Após o término das filmagens, ele buscou o batismo para si e para sua família. Eu entrei como um descrente. Ele disse mais tarde: mas interpretar Judas me obrigou a confrontar a figura de Jesus. Descobri o perdão. O filme mudou minha vida. Ele não foi o único. Outra transformação ocorreu durante a filmagem da cena diante de Pilatos, quando Barrabás é libertado. Pietro Sarubi, que interpretou Barrabás, quase não teve falas. Sua participação foi quase silenciosa, apenas um momento em que ele cruzou o olhar com Jesus, enquanto a multidão gritava pela crucificação. Mas aquele único olhar o transformou para sempre. Em entrevistas posteriores, ele relembrou: quando olhei nos olhos de Caviezel, não vi um ator. Senti uma profundidade que não era humana. Vi Jesus olhando para mim. O momento o assombrou por semanas. Ele não conseguia dormir. Não conseguia se livrar da sensação de ter sido perdoado. Após as filmagens, ele também abraçou a fé, foi batizado e eventualmente escreveu um livro intitulado De Barrabás a Jesus, descrevendo como aquela única troca de olhares transformou sua vida. Mesmo entre o elenco principal, houve milagres silenciosos. Maya Morgenstern, que interpretou Maria, a mãe de Jesus, estava secretamente grávida durante as filmagens. Ninguém sabia, nem o diretor, nem o elenco, nem mesmo a equipe de maquiagem. Ela compartilhou mais tarde que sua condição lhe conferia uma presença que não podia ser fabricada, um brilho interior que parecia transbordar em cada gesto. Gibson admitiu que se sentiu atraído por seu nome. Morgenstern, que significa Estrela da Manhã, um dos antigos títulos de Maria. Para ele pareceu um sinal, mas o papel mais assombroso foi o de Rosalinda Celentano, interpretando Satanás. Gibson queria uma figura que desafiasse qualquer categoria, algo perturbador, nem totalmente masculino, nem feminino, uma beleza fria que incomodasse mais do que atraísse. Rasparam suas sobrancelhas, filmaram-na em câmera lenta para evitar que piscasse e sobrepuseram a voz de um homem para eliminar qualquer vestígio de humanidade. Sua dieta foi reduzida a quase nada.
Sua aparência tornou-se fantasmagórica, frágil, quase irreal. Então veio a cena que se consolidaria na história do cinema: Satanás, deslizando pela multidão enquanto embala um bebê grotesco com o rosto enrugado e os olhos zombeteiros. Uma paródia distorcida da Virgem com o menino. Uma representação do amor corrompido no exato momento em que os soldados começaram a açoitar Jesus pela frente. Mel Gibson posicionou a cena no ápice emocional do tormento de Cristo para mostrar o inferno se regozijando com o que acreditava ser a vitória. Filmar aquele momento deixou Rosalinda devastada. Ela passou semanas se preparando em silêncio, isolando-se emocionalmente. No set, disse ela mais tarde, o ar parecia pesado, quase venenoso. Após o término da produção, ela se afastou completamente da atuação, refugiando-se na pintura para se recuperar do que descreveu como o papel mais sombrio de sua vida. Enquanto isso, Jim Caviezel parecia ter entrado em um universo completamente diferente. Muitos disseram que ele não estava mais atuando, mas sim habitando algo sagrado. Seus olhos mudaram. Ele falava suavemente, quase em oração. Alguns membros da equipe se lembram de tê-lo visto encarar o céu entre as tomadas como se estivesse tentando ouvir algo que eles não conseguiam captar. Quando a cena final, a ressurreição, foi filmada, uma quietude extraordinária tomou conta do set. O frio persistia, mas a atmosfera se transformou. A luz preencheu o túmulo e muitos na equipe desceram em lágrimas. Não parecia o final de um filme. Parecia uma libertação, como se todos tivessem prendido a respiração por semanas. Quando Gibson finalmente sussurrou "corte final", as palavras ecoaram com um peso inesperado. As pessoas olhavam ao redor com o mesmo pensamento silencioso: algo sagrado havia acontecido ali. Quando a produção terminou, Gibson voltou para Los Angeles cheio de fervor. Ele havia arriscado tudo: seu dinheiro, sua reputação, seu futuro, e Hollywood o rejeitou novamente. Os grandes estúdios não promoveriam o filme. Era violento demais, religioso demais, não daria lucro, mas Gibson se recusou a desistir. Ele gastou $15 milhões do próprio bolso para distribuí-lo de forma independente, exibindo-o em igrejas, escolas, centros comunitários, em qualquer lugar onde as pessoas se reunissem. Os estúdios zombaram dele. Pensaram que o filme desapareceria. Estavam enganados. Em 25 de fevereiro de 2004, quarta-feira de cinzas, A Paixão de Cristo chegou aos cinemas. Não havia tapete vermelho outdoors, nem divulgação com celebridades, e ainda assim, desde o primeiro dia, multidões se aglomeravam em quarteirões inteiros. Parecia menos uma estreia de cinema e mais uma peregrinação. As pessoas seguravam terços, esperavam em silêncio. Algumas rezavam baixinho. O mundo cristão havia despertado e aquilo era apenas o começo. A notícia se espalhou rapidamente. As igrejas começaram a organizar caravanas inteiras para assistir ao filme juntas. Paróquias compraram ingressos para bairros inteiros e os cinemas, normalmente meio vazios em noites de semana, ficaram lotados. O que começou como uma busca pessoal de Mel Gibson se transformou em algo muito maior, um ato de fé coletivo que reverberou por todos os continentes. Em muitas cidades, as exibições pareceram menos com sessões de cinema e mais com liturgias espontâneas. Antes das luzes se apagarem, os padres fizeram breves orações. Alguns celebraram missa em seguida. Os espectadores saíram em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, como se tivessem acabado de vivenciar uma revelação espiritual em vez de um filme de 2 horas. As reações físicas foram diferentes de tudo que os cinemas já haviam visto. Durante as cenas de flagelação, algumas pessoas desmaiaram. Outras sentiram tonturas ou saíram da sala de cinema até recuperarem o fôlego. No Kansas, um incidente trágico ganhou manchetes no mundo todo. Uma mulher de 56 anos sofreu um ataque cardíaco fatal durante a sequência da crucificação na noite de estreia. Mesmo assim, isso só intensificou a sensação de que algo mais profundo estava acontecendo. No Brasil, México, Polônia, Filipinas, em nações católicas e protestantes, os cinemas se transformaram em catedrais temporárias. Pastores pregaram sobre o filme dos púlpitos. Os grupos de oração se multiplicaram. Algo sem precedentes estava acontecendo, e então veio o impossível. A Paixão de Cristo se tornou o filme não falado em inglês de maior bilheteria da história. Os números impressionaram a indústria.
mais de 610 milhões de dólares em todo o mundo, mais de 370 milhões de dólares somente nos Estados Unidos, superando todos os grandes sucessos de bilheteria daquele ano. Um filme falado inteiramente em aramaico, hebraico e latim, sem estrelas de Hollywood, sem campanha de marketing e sem apoio de estúdio, tornou-se um terremoto global. Por quase 20 anos manteve o recorde de filme com classificação indicativa R de maior sucesso na história das bilheterias americanas. Seu impacto revelou algo que Hollywood se recusava a ver: um público cristão enorme e devoto, ávido por reconhecimento. No entanto, em vez de abrir portas para Gibson, essa conquista estrondosa desencadeou uma tempestade. Os críticos lançaram um ataque implacável. As resenhas foram brutais. Jornalistas o acusaram de fanatismo, de glorificar a violência, de trazer preconceitos medievais para o presente. O New York Times afirmou que o filme reavivou um ódio ancestral. O Guardian o descartou como tortura disfarçada de cinema. Alguns rotularam Gibson de fanático. Outros o acusaram de incitar a divisão. A palavra antissemita dominou as manchetes. Comentaristas debateram se Gibson havia culpado o povo judeu pela morte de Cristo. Apelos à censura circularam. Professores escreveram ensaios. Painéis discutiram em transmissões ao vivo pela televisão. Mas enquanto os críticos se enfrentavam, o público continuava lotando os cinemas. Anos depois, Gibson falaria abertamente sobre por que se recusou a suavizar o filme. O sofrimento de Cristo não era simbólico, disse ele. Eu não queria uma versão poética. Eu queria que as pessoas sentissem o peso sobre o corpo de um homem. Ele explicou que sempre que considerava cortar uma cena violenta, algo dentro dele resistia. Parecia falso, disse. Aquela dor não era só de Cristo, pertencia a todos nós. Ele insistiu que o filme não tinha a intenção de chocar, mas sim de homenagear. Às vezes a verdade dói, disse. Mas se ele a suportou por amor, o mínimo que eu podia fazer era não escondê-la. Às acusações de antissemitismo, ele respondeu calmamente. Jesus era judeu, Maria era judia, os apóstolos eram judeus. Como eu poderia odiar o próprio povo dele? Eu não filmei ódio, filmei redenção. Sobre a rejeição de Hollywood, Gibson foi ainda mais direto. Eles não queriam que este filme existisse não porque não entendessem a mensagem, mas porque a entenderam muito bem. Quando perguntado anos depois se a luta valeu a pena, ele não hesitou. Sim, eu faria tudo de novo porque vi corações mudarem. Isso vale mais do que qualquer prêmio. Assim que o filme estreou, Gibson disse que sentiu algo mudar. Um contra-ataque espiritual, como se uma força invisível tivesse declarado guerra a ele. Os elogios, os protestos, as discussões, tudo o atingiu de uma vez. Ele se afastou da vida pública. Entrevistas se tornaram raras. Durante meses ele evitou as câmeras. Enquanto milhões discutiam seu filme, ele mergulhou em um profundo silêncio. E nesse silêncio a pressão o esmagou. Velhas feridas se reabriram. Raiva, culpa, álcool. As sombras com as quais ele lutou por anos ressurgiram com uma força aterradora. A fé que o sustentara durante as filmagens agora parecia distante. Sua vida pessoal mergulhou no caos. O homem que carregara o peso do filme religioso mais controverso da história moderna agora se via lutando contra uma escuridão que ameaçava destruir tudo. Os paparazzi o cercavam como abutres, esperando o momento em que ele vacilaria, e eventualmente ele vacilou. 2 anos após o lançamento de A Paixão de Cristo, em 2006, Mel Gibson foi preso em Malibu por dirigir embriagado. Em um acesso de fúria, ele gritou palavras que ecoariam pelo mundo em minutos. Seu desabafo se tornou a história do ano, alguns segundos de raiva que apagaram décadas de sua carreira aos olhos da mídia. Não foi um escândalo, foi uma execução pública. Fotos dele algemado se espalharam como fogo em palha seca. A imprensa o atacou sem piedade. Hollywood fechou suas portas instantaneamente. O mesmo homem que um dia ganhou Oscars e dirigiu Coração Valente de repente se viu exilado. Amigos desapareceram. Convites cessaram. Mesmo anos depois, Gibson admitiu: não foi um tropeço, foi uma crucificação. Em entrevistas concedidas muito tempo depois do incidente, ele revelou que durante esse período entrou em uma espiral sombria.
Ele cogitou tirar a própria vida. Sentia-se humilhado, abandonado, espiritualmente abalado. Depois da paixão, tudo ficou escuro, disse ele. Foi como se eu tivesse despertado demônios que nem sabia que existiam. Durante anos ele desapareceu dos holofotes. Evitava cerimônias, entrevistas, tapetes vermelhos. Sua vida pessoal desmoronou. Processos judiciais, reabilitação e isolamento se seguiram. A mesma fé que o sustentara durante as filmagens agora parecia distante. Tudo parecia perdido. E, no entanto, naquela escuridão, algo começou a tomar forma, uma faísca que se transformaria em seu projeto mais ambicioso até então, a continuação de A Paixão de Cristo. Mas antes de retornarmos à ressurreição de Gibson, precisamos olhar para o homem cuja vida foi igualmente abalada, Jim Caviezel. No início dos anos 2000, Jim Caviezel era exatamente o tipo de ator que Hollywood adorava promover. Alto e imponente, com os pés no chão. Os estúdios o viam como a combinação perfeita de gravidade espiritual e carisma de protagonista. Um encontro entre Gregory Peck e Tom Cruise. Após atuações marcantes em Além da Linha Vermelha Frequência e O Conde de Monte Cristo, ele era considerado uma das estrelas mais promissoras de sua geração. Diretores o queriam, revistas o elogiavam. Sua carreira estava em ascensão meteórica. Então estreou A Paixão de Cristo e tudo parou. O papel o tornou instantaneamente reconhecido no mundo todo. Seu rosto ensanguentado se tornou um ícone. Mas Hollywood recuou as portas, se fecharam os telefonemas, cessaram os roteiros, evaporaram. Caviezel afirmou isso claramente durante uma conferência em 2011. Disseram-me que minha carreira havia acabado, e eles estavam certos, mas eu faria tudo de novo. Ele foi rotulado como difícil extremista religioso demais. Alguns executivos o consideraram tóxico por anos. Ele sobreviveu com papéis esporádicos e aparições modestas. Em vez de renegar o filme que lhe custou tudo, Caviezel o abraçou. Ele viajou pelo mundo falando sobre fé, sofrimento e o significado do sacrifício. Enquanto isso, a indústria continuava a excluí-lo. Seu agente o abandonou, veículos de comunicação o ridicularizaram, as redes sociais atacaram suas crenças. Ele chegou a receber ameaças por sua fé cristã declarada. Mas Caviezel não vacilou. Ele se ancorou em sua família e em sua fé. Com sua esposa, adotou 3 crianças com deficiência da China e as criou longe dos holofotes. Surgiram rumores de que ele havia sido colocado em uma lista negra não oficial. Caviezel foi direto ao ponto. Passei de ser um dos atores mais requisitados a não receber uma única ligação. Não fiz nada de errado. Apenas interpretei Jesus. Em vez de se abater, ele começou a servir, visitando prisões, palestrando em igrejas, ajudando em missões, participando de atividades espirituais, e aos poucos a situação mudou. Em 2011, quase uma década depois de ter sido relegado às sombras, Caviezel recebeu uma oferta inesperada, o papel principal na série de TV Person of Interest. A série teve 5 temporadas e o apresentou novamente a um grande público, mas seu verdadeiro renascimento no cinema aconteceu em 2023. Caviezel estrelou em Sound of Freedom, um filme independente sobre um ex-agente americano que luta contra o tráfico infantil. Todos os grandes estúdios se recusaram a distribuí-lo, mas a comunidade cristã o abraçou. As redes sociais o impulsionaram e o filme se tornou um sucesso mundial, arrecadando mais de $250 milhões e superando grandes sucessos de bilheteria da Disney e da Warner Brothers. Mais uma vez, Caviezel obteve sucesso da mesma forma que antes, como um filme rejeitado por Hollywood. Ao ser questionado sobre como se sentia em relação a esse retorno milagroso, ele disse: "Quando o mundo fechou as portas para mim, Deus abriu uma muito maior." Enquanto o público redescobria Caviezel, Mel Gibson também ressurgia. Após anos de isolamento e lutas pessoais, ele retornou à origem de sua jornada espiritual, o túmulo vazio. Desde o início, ele nunca pretendeu que A Paixão de Cristo fosse um filme isolado. Sempre acreditou que era apenas o primeiro capítulo de uma narrativa muito maior. O próximo capítulo é A Ressurreição de Cristo. Gibson passou anos escrevendo em segredo com seu irmão Donald e o roteirista de coração valente Randall Wallace. Ele descreveu o roteiro como uma experiência transcendental, algo que nenhum olho jamais viu.
Em uma entrevista recente, resumiu-o com uma frase marcante: será uma jornada mística, uma descida e, em seguida, uma ascensão. Mas este filme será muito mais do que uma simples continuação. Gibson quer explorar o que aconteceu entre a morte e o amanhecer entre sexta-feira e domingo, as horas em que as escrituras se calam, mas os textos antigos sussurram. A história abrangerá a descida de Cristo ao Hades, o Redentor rompendo os portões do submundo, confrontando o reino da morte, libertando as almas que esperaram por séculos para que a promessa se cumprisse. Essa visão se inspira em escritos apócrifos na teologia cristã primitiva e em fragmentos do Evangelho de Pedro. Não será simbólico, será cósmico, uma batalha espiritual travada entre o céu e o abismo. Gibson descreve o tom como uma fusão de terror espiritual, esperança avassaladora e esplendor divino. Se a paixão revelou o corpo dilacerado, a ressurreição revelará a alma vitoriosa. Desta vez ele não busca a violência, mas a transcendência, não a brutalidade, mas a glória. Seu objetivo não é recontar as escrituras, mas mergulhar no mistério que mudou a história ao terceiro dia. Em uma conversa com Stephen Colbert, Gibson disse: este será o maior evento da história da humanidade. Todos nós conhecemos o sofrimento, mas poucos entendem o que aconteceu depois da cruz. Cristo não apenas ressuscitou, ele venceu a própria morte. Jim Caviezel disse o mesmo, chamando-o de o maior e mais ambicioso filme já feito 5 vezes mais épico que A Paixão de Cristo. A produção foi adiada repetidamente não por falta de dinheiro ou de atores, mas pelo perfeccionismo implacável de Gibson. Ele se recusa a prosseguir até que cada detalhe pareça divinamente alinhado, e talvez seja exatamente por isso que o mundo está esperando. Mel Gibson passou os últimos anos retornando aos mesmos lugares onde A Paixão de Cristo nasceu. Ele revisitou as paisagens acidentadas de Matera, na Itália, as mesmas colinas que um dia se tornaram Jerusalém, e começou a reconstruir um mundo do primeiro século com ainda maior precisão histórica. Trabalhou discretamente ao lado de teólogos, arqueólogos e estudiosos bíblicos, moldando uma linha do tempo que traça cada momento entre a crucificação e a manhã em que a pedra foi removida. O filme promete revelar o choque dos apóstolos, a dor silenciosa de Maria, a confusão dos soldados romanos e a turbulência invisível no reino espiritual. Até que finalmente o véu se rasga e uma nova luz irrompe no mundo. Gibson descreve isso como uma jornada do terror da morte, a erupção de uma aurora eterna. Mas ele insinuou algo ainda mais extraordinário. Durante uma conferência privada em 2023, Gibson revelou que o filme conterá uma sequência sem precedentes, uma imagem da vida após a morte inspirada no livro do Apocalipse e nos Salmos messiânicos. O projeto é tão grandioso que será lançado em 2 partes separadas por um símbolo sagrado, o número exato de dias que Cristo permaneceu na Terra após ressuscitar. A primeira parte estreará em 26 de março de 2027, Sexta-feira Santa. A segunda parte chegará 40 dias depois, em 6 de maio de 2027, dia da Ascensão. O intervalo de 40 dias não é marketing, é liturgia. Gibson insiste que alinhou o calendário com a fé, não com as finanças, na esperança de que o público vivencie a história em vez de simplesmente assisti-la. Durante anos, os fãs esperaram que Jim Caviezel reprisasse seu papel como Jesus. O próprio Caviezel confirmou que estava pronto, mas em 2025, Gibson surpreendeu a todos com uma ousada decisão artística. O novo filme contaria com um elenco completamente novo. Ele explicou que cada geração deve encontrar Cristo com novos olhos. O novo Jesus será interpretado pelo ator finlandês Jaakko Ohtonen, acompanhado por Mariella Garriga como Maria Madalena, Cassia Smutniak como a Virgem Maria Pierluigi, Pasquini como Pedro e Ricardo Scamarcio como Poncio Pilatos. O orçamento ultrapassa os $100 milhões mais que o dobro do de A Paixão de Cristo. Mas o dinheiro não é o maior desafio. A dificuldade reside em retratar um reino que nenhuma câmera jamais viu, o espaço entre a vida e a morte. A equipe de Gibson está consultando teólogos, historiadores e artistas visionários para representar as dimensões espirituais onde a escuridão tenta conter a luz e onde Cristo rompe as correntes da danação.
Os produtores afirmam que o filme entrelaçará escritos cristãos primitivos, tradições apócrifas e uma cuidadosa exegese bíblica para dramatizar a descida de Cristo ao Hades, o momento em que o Messias abre as comportas do submundo para libertar os justos. Gibson explica que não está tentando provocar controvérsia. Ele quer revelar a verdade. A paixão mostrou sofrimento, diz ele. A ressurreição mostrará poder. Desta vez o tom será diferente, menos sangue, mais mistério, menos agonia física, mais guerra espiritual. Não apenas uma história sobre ressurreição, mas sobre uma vitória cósmica que se desenrola no céu, na terra e no reino invisível. Gibson não está competindo com os super-heróis de Hollywood. Ele está oferecendo uma resposta à história daquele que venceu a morte. Não quero mostrar como Cristo ressuscitou, diz ele. Quero mostrar por que não por si mesmo, mas por nós. Seu propósito pode ser resumido em uma frase que ele compartilhou recentemente. A paixão mostrou o quanto ele nos amou. A ressurreição mostrará até onde esse amor foi. Após o sucesso mundial de A Paixão de Cristo, Hollywood repentinamente voltou sua atenção para um público que havia ignorado por décadas os crentes. Os estúdios analisaram os dados e ficaram perplexos. Pesquisas revelaram que 10% dos espectadores relataram algum tipo de mudança espiritual após assistirem ao filme. 18% disseram que passaram a orar com mais frequência ou a retornar à igreja. Isso desencadeou uma onda de filmes cristãos como Deus Não Está Morto, O Céu é de Verdade, Quarto de Guerra e Milagres do Paraíso, mas nenhum jamais replicou o impacto do original. A Paixão de Cristo permaneceu intocável, um fenômeno, um mistério. Em alguns países muçulmanos, o filme foi proibido. Em partes da Europa, críticos atacaram sua brutalidade, mas essas controvérsias apenas contribuíram para aumentar sua lenda. O que Hollywood viu como uma anomalia de bilheteria, milhões vivenciaram como algo sobrenatural. Teólogos e psicólogos estudaram as consequências do filme por anos. Sua conclusão é consistente. A Paixão de Cristo desencadeou uma profunda catarse emocional e espiritual, algo muito além do entretenimento. Ao redor do mundo, espectadores descreveram experiências transformadoras. As pessoas relataram uma paz avassaladora, lágrimas espontâneas, sonhos, momentos de perdão, reconciliações familiares e até curas. Milhares descreveram uma presença algo quente, pesado e calmante repousando sobre elas durante as cenas da crucificação. Outras sentiram um peso sair do peito, como se algo dentro delas tivesse se quebrado e sido libertado. Uma mulher na Argentina afirmou ter recuperado parcialmente a visão enquanto orava durante o filme. Um homem nas Filipinas disse ter ouvido Deus falar com ele em meio à flagelação. Na Itália, um jovem viciado saiu do cinema e abandonou as drogas imediatamente. No Brasil, um padre compartilhou que uma multidão inteira começou a se confessar espontaneamente em meio às lágrimas. Os testemunhos são inúmeros. Se você sentiu algo enquanto assistia ao filme, se algo se comoveu em seu coração, despertou seu espírito ou o trouxe de volta a Deus, compartilhe sua história nos comentários abaixo. Conte o que você vivenciou, o que o emocionou, o que mudou dentro de você. Seu testemunho pode ser a semente que acende a fé de outra pessoa, porque a verdade é simples. A fé se espalha de chama em chama.